experiência dada pelas situações sociais. É tal e qual assim está aí no vosso texto, certo? Ok. Então vocês comparem lá a palavra socialização com outra palavra que vocês acham que quer dizer a mesma coisa ou uma coisa parecida. É o processo de modulação do comportamento humano. É assim, como é que nós nos tornamos aquilo que somos agora? Através do quê? Das experiências? Sim, é o que diz o texto. Mas há uma palavra que vocês conseguem. Quando uma pessoa diz uma coisa que não devia dizer, nós dizemos que essa pessoa é mal educada. A palavra socialização tem muito a ver com a palavra educação, só que a palavra educação tem uma componente mais formal, ou seja, eu quando estou a educar, eu estou a dizer à pessoa tu devias fazer isto, ou tu devias ser assim, ou deves respeitar os outros, ou deves respeitar a liberdade dos outros, etc. Eu estou a educar, estou a dizer intencionalmente uma coisa. Mas quando eu estou a socializar, eu estou a dizer coisas, portanto integra o educar, mas estou a mostrar outras. Nós não somos aquilo que somos só por aquilo que nos disseram. É mais importante aquilo que nós não nos disseram, mas que nós mesmo assim desenvolvemos, porque observamos outras coisas, do que aquilo que nos disseram. Aquela expressão, não sei se vocês conhecem aquela expressão, aquele provérbio português, que é: não faças o que eu faço, faz o que eu digo. Tipo, o pai que fuma e diz ao filho: não faças o que eu faço, faz o que eu digo, não fumes. O facto do pai fumar é muito mais marcante, porque é uma experiência que a pessoa tem, sem ser dirigida por alguém, do que propriamente o facto de o pai dizer para não fumar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, todos e todas que estão aqui, não se ofendam, eu estou incluído, nós todos, que estamos dentro desta sala, somos todos mentirosos. Somos ou não somos? Todos mentimos. Quem é que aqui não mente? Quem é que aqui nunca mente? Alguém? Pelos vistos vocês concordam comigo. Mas então é assim, quem é que aqui teve um pai ou uma mãe que um dia, quando vocês eram pequeninas e pequeninos, vos disse assim: olha, filha, a mentira é um instrumento muito importante a utilizar na vida social e, portanto, tu tens que aprender a mentir. Quando é que deves mentir, quando é que não deves mentir. Mas mentir é uma coisa importante. Alguém teve um pai ou uma mãe que vos disse isso? Não? Alguém alguma vez mentiu ao pai ou à mãe e o pai e a mãe disse: filha, filho, tu não deves mentir nunca ao pai ou à mãe. Não se mente. Mentir é feio. Alguém? Ponha o dedo no ar, quem é que já ouviu isto? É lá tanta gente. Então, se nós todos disseram para nós não mentirmos, porque é que nós mentimos? Porque somos apanhados numa mentira. E o nosso pai ou mãe chega ao pé de nós, senta-se à nossa frente e diz assim: filha ou filho, tu mentiste ao pai, isso é uma coisa que não se deve fazer, mentir é uma coisa muito feia, não se deve mentir. Entretanto, toca o telefone. E o pai vira-se para trás e diz à mãe: olha, se for para mim, diz que eu não estou. Estou-te a dizer que não se pode mentir. Mentir é uma coisa muito feia. A criança sempre ouviu dizer que não se deve mentir, mas sempre observou outras pessoas a mentir. Quando chega ao Natal, e vocês estão à volta da árvore de Natal, ou do presépio, ou seja o que for, se forem crentes, se tiverem essa tradição, e está a família toda, e recebem uma prenda que vocês não gostam da tia que está ali presente. E você diz assim: eu não gosto desta prenda que a tia me ofereceu. E a mãe diz assim: não digas isso que a tia fica chateada, diz que gosta.
mãe não tem a noção que está a ensinar a filha a mentir, mas está. A socialização é a primeira parte, aquilo que a pessoa diz, que é a educação, e tudo o resto, aquilo que a pessoa observa. Quais são as partes do corpo que nós, à partida, quando estamos em público, supostamente devemos esconder na maior parte das situações? Os homens. Quais as partes do corpo que em determinadas situações, que na maior parte das situações, por exemplo, na praia, desde que não seja uma praia nudistas, claro, que na praia nós à partida escondemos? Nos homens. Os órgãos sexuais. Ok. E já agora um rabo, não é? O homem não é muito frequente utilizar. E na mulher? Digam lá. As partes íntimas é uma redundância, precisamente. Se nós tivéssemos uma aula de educação sexual, essa questão do pipi já estava aqui numa aula inteira. Os órgãos sexuais, certo? Ou os genitais e as mamas. Entendido. Tecnicamente entendido. Como prioridade. É mais importante a parte íntima. Não diga partes íntimas. Partes íntimas são aquelas que a gente considera. Não diga pipi, diga órgãos sexuais. Ou diga vulva, ou diga. É tão válido como pipi. É tão válido como pipi. Então, as mamas não são prioritárias, são os órgãos sexuais. Como é que você sabe? Porque é mais habitual ver topless do que propriamente nudista. Da sociedade como já Sim? Da sociedade como já sabemos. Não é aí que eu quero que vocês cheguem. Eu quero que vocês cheguem a outro sítio, que é: nunca ninguém vos disse, ou deu uma aula, ou passou diapositivos a explicar quais as partes do corpo que nós supostamente devemos esconder quando estamos em público, numa praia, na maior parte das situações. Há outras que não é assim. Mas sabemos, por exemplo, que é prioritário esconder os genitais nas mulheres do que as mamas. E nos homens são os genitais, basicamente. Nunca ninguém nos disse isso. Como é que a gente sabe? A gente andou na praia, já estivemos em praias, já vimos praias, mesmo que não estivesse em praia, já vimos na televisão. Mulheres com a parte de baixo e sem a parte de cima, mas estou convencido que ninguém viu aqui uma mulher na praia só com a parte de cima e sem a parte de baixo. A não ser que o mundo tivesse levado. Certo? Isto é socialização. Porquê? Isto é socialização. Porquê? Porque é aquilo que nós aprendemos e interiorizamos por via da experiência que nós temos na vida social, em tudo o que observamos, na maneira como nós observamos o comportamento dos outros. Nós não aprendemos o que é ser professor ou o que é ser aluno ou aluna porque nos ensinaram, porque lemos num livro. Aprendemos porque observamos, porque experimentamos. Vocês estão aqui, toda a gente está sentada, ninguém está a fumar, ninguém está a comer. Já vi isso acontecer, não é uma reunião que eu seja. Ninguém está a falar em cima dos outros, ou poucas pessoas. Vocês sabem como é que se têm comportado. Ninguém vos precisou de dizer, interiorizaram isso. Okay? Sim, às vezes diz, não faças isso. Sim, é verdade. Mas quando ela se chateou consigo, você naquilo que fez, à partida já sabia que ela se podia chatear. Ou seja, até já conhecia a regra. Não precisou esperar que ela se chateasse consigo para conhecer a regra. São coisas que nós vamos aprendendo por via daquilo que vamos experimentando desde pequeninos, quando começamos a ir para a creche, depois na infância. Então,
Ainda dentro da socialização, há duas vertentes. Há a aprendizagem e há a incorporação. A aprendizagem é quando nós sabemos as regras, conhecemos e temos que pensar sobre elas para as cumprir. Estão a ver? A interiorização é quando a gente cumpre as regras automaticamente. Vocês, no verão, quando acordam, não pensam assim: esta sociedade tem a regra que eu tenho calor, mas esta sociedade tem uma regra que eu devo vestir antes de sair. Deixa lá vestir. Não precisa, vestem-se automaticamente. Está institucionalizado, está interiorizado, faz parte do vosso interior. Quando eu vos disse no outro dia que é que ser um cabelo mais comprido ou mais curto, vocês disseram que gostam. Alguém disse, tenho que gosto, lembram-se disso. Está interiorizado. Achamos que é uma coisa que vem de dentro de nós. Falamos dessas coisas como se fossem os nossos gostos, os nossos princípios. Okay? Agora vou-vos dar um exemplo prático. Já vos falei de um exemplo do Sousa Sintra? Não, acho que não. Sousa Sintra era presidente do Sporting Clube de Portugal há uma data de anos atrás. E ele estava a dar uma entrevista por telefone para uma rádio. E estava a dar uma entrevista por telefone e ele ia conduzindo ao mesmo tempo do Algarve para Lisboa. E de repente houve-se um estrondo. E o locutor que estava a entrevistá-lo pergunta: Sr. Presidente, o que é que se passou? Havia um estrondo? Foi algum problema? E ele: olha, foi assim, ele é dono das Águas Vimeiro, que é uma marca de água mineral portuguesa que ainda vende as águas em garrafas de vidro. E ele diz assim: estava a beber aqui uma das minhas águas Vimeiro, acabei de beber água e fui jogar pela janela. Só que o vidro estava fechado. O nome foi esse. O Sousa Sintra nem sequer conhecia a regra que não se devia jogar vidros ou garrafas ou plásticos ou lixo pela janela. E por isso, tanto não conhecia que admitiu. Se conhecesse, dava uma outra desculpa para não cair no ridículo como caiu. Não é? Agora, vamos imaginar que vocês estão a andar de carro. Tem um papel, machucam o papel. Ou tem a garrafa de vidro, ou outra coisa qualquer. Olham à volta. Bom, é 2 da manhã, não está ninguém a ver, jogam. Isto mostra que vocês aprenderam, mas não interiorizaram. Sabem que a regra é não jogar pela janela esse tipo de coisas, mas jogam à mesma porque não está ninguém a ver. Quando vocês olham para ver se está alguém a ver ou não, é porque sabem que o que vão fazer não é certo, segundo as regras da sociedade. Agora imaginem que machucam o papel e, sem olhar para lado nenhum, mesmo que seja 3 da manhã e estejam numa autoestrada, põem o papel ao lado e não vos passa pela cabeça jogar pela janela. Porque aí vocês mostram que não só aprenderam, como interiorizaram. Nem sequer olham para ver se há alguém a ver. Esteja a ver ou não esteja a ver, não jogam. E portanto, na socialização nós temos uma série de regras que podemos não conhecer. Quando mudamos de sociedade, não conhecemos uma determinada regra. Sei lá, vocês, por exemplo, já foram a jantares de gala? Não. Aqueles jantares em que têm diferentes tipos de copos com diferentes tipos de bebida, garfos e misturados. Não? Onde servem aquelas comidas que vocês, quando chegam à mesa, não sabem bem como é que isto se come. Okay? Sim? O que é que fazem nessa situação? O que é que fazem? Chegam a um restaurante ou um jantar de gala, qualquer coisa, e têm vários talheres, vários copos, chegam. Eu costumo dar o exemplo do coquetel de marisco. Sabem o coquetel de marisco? Eu gosto desse coquetel de marisco. Quem é que já provou o coquetel de marisco? Você? Coquetel de camarão, quero dizer. Sim? O coquetel de camarão eu só conheço 3 ingredientes. Leva alface, leva maionese e leva camarão. E é servido frio. É servido numa tigela assim redonda que é mergulhada numa tigela maior que tem gelo e água para manter frio enquanto se come. Não sei se foi assim. Mas normalmente é. O
que é que vocês fariam se por acaso estivessem num restaurante ou num jantar de gala com esses bebês todos, com garrafa de vinho, com cerveja, com água e não sabem onde é que põem os diferentes líquidos, não sabem como é que vão comer aquilo? Vocês fazem. Exato, vocês olham à volta e tentam ver o que é que os outros fazem e depois fazem igual. Ok? O que é que vocês estão a fazer? Eu estou numa cultura, neste caso, num contexto cultural diferente daquele que estou habituado. Eu não conheço as regras. Como não conheço as regras, eu preciso de ser socializado ou socializado. Então vou forçar essa socialização. Como? Observando o que os outros fazem. Nós não fazemos este raciocínio todo. Agimos automaticamente. E depois vemos alguém a fazer isso e a comer a mesma coisa e comemos igual. Eu uma vez estava num jantar que não era assim meio de gala, mas era num restaurante em que as pessoas comiam coisas diferentes. E houve alguém que viu ali coquetel de camarão, pensou camarão e pediu. Eu nunca tinha comido. Só que mais ninguém pediu coquetel de camarão. E o senhor fez isso, quer dizer, olhou à volta, não vi ninguém a comer coquetel de camarão, eu troca de comer o coquetel de camarão. Comeu tudo e depois tirou a tigela que estava em cima da água e bebeu a água. A água não é para beber, mas ele bebeu a água e bebeu. Porquê? Porque ele não conhecia a regra. Não conhecia a regra e depois as outras pessoas à volta, que pelo menos aquelas já tinham comido, fizeram assim, criam-se um bocadinho. É a sanção, não é? Tem a ver com a sanção ou com o processamento, que neste caso foi desviante, mas ele, coitado, não conhecia. Então, sobre os níveis de profundidade, é aquilo que nós aprendemos e é aquilo que nós interiorizamos ou incorporamos. Pensem na palavra incorporar. Conhecem a palavra incorporar? Sim? Nós incorporamos coisas. Conhecem essa palavra? Sim? Não? Sim? Então pensem nessa palavra. Incorporar é fazer parte do nosso próprio corpo. É uma coisa que vem de fora e que nós incorporamos. Quando incorporamos, passa a fazer parte de nós. Quando faz parte de nós, nós agimos em função dessa incorporação, dessa interiorização. Okay? Agora vamos à segunda parte. Alguém aqui percebeu o que é que os colegas quiseram dizer sobre sociedades segmentais e orgânicas? Então é assim. Utilizando só os termos técnicos é difícil de compreender, mas dando exemplos é mais fácil. Segmentais, vocês disseram que cada pessoa é uma reprodução da outra. As pessoas são todas iguais nas sociedades segmentais. Portanto, não existe indivíduo. Com duas exceções. A idade das pessoas dessas sociedades e o facto de nascerem meninos, homens ou mulheres. Vamos dar um exemplo. Numa tribo, vocês acham que uma tribo fechada, vamos andar para trás, ok? Andar para trás na humanidade. Onde existem tribos fechadas, 32, segundo se crê, pela sobrepopulação por parte de aviões, que se calhar os elementos dessa tribo devem achar que são quase judeus, qualquer coisa, porque são sociedades tribais que ainda não contactaram nem umas com as outras, nem com a sociedade ocidental, tecnológica, como é. E então, pronto, só viram aviões porque viram-nos passar, nunca contactaram com pessoas como nós. Numa sociedade dessas, imaginem que os homens caçam e as mulheres constroem casas. Okay? Certo? Então, as meninas pequeninas brincam construindo casas em miniatura. E os meninos pequeninos brincam com arcos e flechas a terminar a pontaria. Não é diferente de nós. Só que nós brincamos com muitas coisas, porque somos uma sociedade de tipo diferente. Mas os meninos também brincam com bolas e são mais meninos a jogar futebol do que meninos. Infelizmente agora temos uma relação feminina entre sucesso. Mas são mais rapazes. As meninas brincam mais com bonecas e são mais mães porque cuidam dos filhos quando estão doentes, levam ao médico, etc. Mas isso depois a gente vê mais tarde. Não é diferente de nós, mas nós brincamos com muitas coisas. Segundo a nossa sociedade, diferentes de meninos para meninas. Não estou a criticar
Nessa sociedade tribal, as meninas brincam todas com bonecas, por exemplo, neste caso com casinhas, e os meninos brincam todos com armas. E depois vão crescendo. E quando chegam ali à puberdade, 12, 13 anos, passam por um ritual, não é? Pode ser umas danças, umas festas, etc., de tornar-se mulher e de tornar-se homem. Passam por uma série de rituais, às vezes também mutilações, tatuagens, desenhos na cara, seja o que for. E no dia a seguir, os meninos passam a caçar e as meninas passam a construir as casas, eventualmente a cuidar dos filhos, etc. E depois levam a vida toda assim, uns a fazer umas coisas e outros a fazer outras. Todos acreditam no mesmo Deus. Não há cá nessas sociedades um menino que nasce ou uma menina que nasce e diga assim: eu não acredito que os deuses sejam representados por animais. Eu não acredito nas crenças da nossa tribo. Não há. Toda a gente acredita nos mesmos deuses. Toda a gente tem os mesmos valores. Toda a gente faz as mesmas coisas. Ninguém faz escolha. É como quando vocês vão ao restaurante e só tem um prato no menu. Não tem mais. Ok? Só constituem família da maneira que está pré-determinada naquela família, naquela tribo. Só acreditam naquele Deus, naquelas crenças religiosas que é da tribo. Tem aquela profissão, aquela atividade que é da tribo. Não tem escapatória. Não há cá rapazes que digam assim: eu quero construir palhotas, estou borrifando para caçar. Eu não peço caçar. Não há. Essa possibilidade não existe. Logo não existe indivíduo. Percebem? Todas as pessoas são iguais umas às outras, com a diferença de meninos e adultos, homens e mulheres. Perceberam? São sociedades segmentais. Agora, uma sociedade dessas encontra outra. E na outra, as mulheres, em vez de construírem as palhotas, a tarefa principal delas é cuidar das crianças e dos bebés. E os homens, em vez de caçar, é pescar. E as pessoas desta sociedade olham para a outra e dizem: lá, há uma forma diferente de ser homem. Há uma outra possibilidade. Há um prato no menu que eu podia ter no meu e que não tenho, só tenho um, podia ter dois. Caçar ou pescar. E aí começa a globalização. E depois contactam com outras tribos e com outras e com outras, depois formam-se as sociedades contactam umas com as outras. Depois, por exemplo, na altura dos descobrimentos, os portugueses chegaram a muito sítio e o mundo foi todo contactando um com o outro. Diz que é o início da globalização moderna, mas não é o início da globalização total. O início é quando as tribos contactam primeiro umas com as outras. E depois vem a televisão, onde vemos telenovelas de outros países, vemos coisas de outras culturas, a internet, cada vez mais. Cada vez mais nós vamos aumentando os pratos no menu. Estão a perceber? E podendo fazer escolhas. E nós conseguimos ver isso a olho nu. Não é preciso pensarmos como é que eram os primitivos, como é que somos nós. Basta pensar o seguinte: estamos no curso de Ciências Biomédicas Laboratoriais. Esse curso não fazia parte do menu há 40 anos atrás, não havia. Agora faz. Ok? Curso de Astrofísica, Engenharia Nuclear, Engenharia Aeroespacial, não faziam parte do menu há 50 anos atrás, agora fazem. Há 100 anos atrás, famílias homossexuais, esqueçam, não fazia parte do menu, não era uma possibilidade, não era aceitável, agora é, já podem casar-se e tudo. Mulheres que se divorciassem em Portugal há 100 anos atrás eram estigmatizadas, julgadas na rua. E eram as que faziam numa altura em que se podia fazer, porque houve muito tempo em que não era permitido sequer. E quando as mulheres não trabalhavam, há 200 anos atrás, tinham que ficar com o marido mesmo que ele lhes batesse, porque se tivessem filhos e saíssem de casa, como é que alimentavam os filhos? Saíram de casa era condená-los à fome. Então, há 100 anos atrás só havia uma família. Homem, mulher, casados, tendo filhos e casados, pela igreja e pelo civil. Hoje temos muito mais pratos no menu. Casais homossexuais, pessoas que optam por nunca casar. Eu tenho uma amiga que nunca quis casar, não tem namorado, mas queria ter filhos. Então foi a Espanha, fez inseminação artificial, que é um bebê, e vive sozinha com o bebê.
Isto era lá possível há 200 anos atrás. Não era. Há pessoas que fazem isto até sem inseminação artificial. Vão para o estrangeiro ter relações sexuais para virem grávidas com o seu país. Sem que tenham o homem a tocar à porta a dizer, eu quero conhecer a minha filha, eu quero ter direitos, etc. Já acontece. Acontece em casais de homossexuais, como eu vos disse, famílias monoparentais, existem os meus, os teus e os nossos. Sabem quais são essas famílias? Um homem divorciado de uma relação que tem filhos, uma mulher divorciada de outra relação que tem filhos. Juntam-se os dois e têm, numa relação, os meus filhos, os teus filhos e os nossos, os que vão nascendo entretanto. Já é possível. Já é possível uma mulher não querer nunca casar sem ser apontado a dedo e dizer, pá, vais para ti ou então é melhor ir para a freira. Ok? Na saúde, nas famílias, na educação, em tudo, na sociedade, desde que o homem é homem, as opções foram aumentando. E ao aumentarem as opções, cada um de nós, na sua área, escolhe um dos pratos do menu, que não são iguais aos outros. Então já temos dividido. Já temos uma situação em que as pessoas são diferentes umas das outras. Pelo conjunto de escolhas, entre aspas, que fazem ao longo da vida. Então, percebem o que quer dizer? Isto são sociedades de solidariedade orgânica. A palavra orgânico vem de organismo. Ok? Como é que é constituído o nosso organismo? Que partes é que o nosso organismo tem dentro de nós? Essa é a palavra, organismo. O que é que nós temos? Órgãos. Dê-me um exemplo de um órgão que você tem. Estômago. Mais órgãos que a gente tem. Muito bom. Como? Quem disse? Alto. Não ouvi. Ouvi quando? Bexiga. Mais. Pele. Coração. Pulmões. Rins. Intestino. Estômago. Sistema nervoso central. Etc. Nós temos vários órgãos no nosso organismo. Agora imaginem que nós temos 2 rins. Mas imaginem que o nosso coração não é saudável. Mas os nossos rins estão ótimos. A gente pode fazer uma operação, como temos 2 rins muito competentes, fazer uma operação que tiramos o coração e pegamos no rim e dizer, olha, vais para ali para o lado do coração e vais para o papel dele. Não é possível. Os órgãos têm papéis especializados. Os pulmões não conseguem fazer a mesma coisa que o estômago. E o estômago não faz a mesma coisa que os intestinos, e etc. As sociedades de solidariedade orgânica são assim, compostas por órgãos. Quais são os órgãos das sociedades? Sistema judicial, sistema de saúde, sistema educativo, polícias, famílias, sindicatos. Ok? Tudo isto são órgãos. Okay? As polícias não fazem a mesma coisa que os tribunais. Se fizerem, são punidas. Aliás, nós vemos às vezes, foram tratados, os Estados Unidos falam muito disso. Polícias agrediram e mataram um indivíduo como resultado de perspectivas racistas. Batiam nele, mataram, etc. Todos nós julgamos isso como uma coisa que não devia acontecer. E eles são julgados e deviam ser julgados e deviam ser penalizados. Só que o que é que a polícia faz? Controlar, e depois vamos ver, vigiar o comportamento das pessoas. Não tem que julgar, quem julga são os tribunais. E quem educa são as escolas e as famílias. E portanto, nós temos órgãos e nós ao crescermos vamos para um órgão e não vamos para o outro. Vocês supostamente vão para a área da saúde. Vão integrar o órgão da saúde, não vão integrar o órgão da educação. Então, vocês vão ter diferenças relativamente a outras pessoas, de outros cursos, por exemplo. Na área da educação da infância, nos manuais, o papel deles vai ser na área da educação, não vai ser educar crianças. E vocês têm essa parte diferente deles. Mas também coisas diferentes uns dos outros. Uns são do Sporting, outros do Benfica, outros do Porto. Uns têm famílias alargadas, outros têm famílias mais curtas, uns são homossexuais, outros são heterossexuais. Uns acreditam em Deus e são católicos, outros acreditam em Deus e são muçulmanos, ou hindus, ou judeus, ou ateus, ou agnósticos.
E no conjunto de todos os pratos do menu nas diferentes áreas que nós escolhemos condicionados pela sociedade, isso faz de nós o indivíduo que nós somos. É o nosso bilhete de identidade. É a nossa personalidade. Só que nós só conseguimos escolher dentro do menu o que está no menu. Não podemos escolher uma coisa que lá não esteja. Portanto, a sociedade está sempre por detrás. É ela que fornece o menu. E nós, dentro do menu que temos, escolhemos. Só. Vamos por um caminho ou vamos por outro. Ok? Perceberam? Isso faz de nós indivíduos. E a sociedade começou a ser segmental, continuou sempre a caminhar no sentido de se tornar mais orgânica e vai continuar assim, a caminhar no mesmo sentido, na mesma direção. Ok? E vocês, ao longo do vosso crescimento, vão observar isso. Eu vou perceber. Dúvidas? Perguntas? Perceberam se explicar desta maneira? Deixa eu só dar-vos um exemplo. Outro exemplo. Há aqui alguém que seja judeu, por exemplo? Agnóstico. 2. Ateu. Não há ateus? Católicos. Temos maioritariamente católicos. Muçulmanos. Não temos ninguém muçulmano. Ok, então posso dar esse exemplo. Não estou a falar mal dos muçulmanos. Mas qual é a religião mais antiga? O catolicismo ou o islão? Só o islão? Catolicismo. Das três religiões monoteístas, depois temos aqui o budismo, temos temos muitas outras religiões. Né? Das religiões monoteístas, das três grandes, o judaísmo é a mais antiga, depois é o catolicismo ou o cristianismo, né? Em todas as formas de cristianismo, e depois é o islão. O islão tem 1000 e poucos anos. As sociedades do islão, em termos religiosos, têm metade da idade da nossa. Nós criticamos imensos fundamentalistas islâmicos que andam a fazer-se explodir, matando pessoas inocentes, defendendo a necessidade de converter infiéis e fazer valer os seus valores coletivos, mais segmentalmente, estão a perceber? Os seus valores coletivos, não tanto individualistas, mas assentes nos valores de todos. E nós criticamos muito esse tipo de comportamento que chamamos de comportamento terrorista. O Islão tem 1000 e poucos anos de idade. O catolicismo ou o cristianismo tem 2023 anos de idade. Quando nós estávamos na adolescência, nós, catolicistas, se pensarmos nas religiões conservadoras e considerarmos que a adolescência ali à volta dos 1000 e tal anos, quando nós estávamos na adolescência, no nosso período rebelde, o que é que nós, católicos e cristãos, andávamos a fazer? Matar os inocentes, andávamos a fazer a mesma coisa que os muçulmanos estão a fazer agora. Alguns. Hoje em dia, nós preocupamos com o indivíduo. E nas sociedades ocidentais modernas, a nossa preocupação é muito mais no indivíduo e a proteção do indivíduo do que do coletivo. Mas nas sociedades mais tradicionais ainda há pessoas a fazerem-se matar em torno de valores coletivos. Os kamikazes, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se faziam explodir em nome e em defesa do imperador japonês, valorizando os valores coletivos, a defesa de todo, não é? Em vez da sua própria vida individual. Se andarmos ainda mais para trás dos incas, faziam sacrifícios humanos, hoje em dia nós fazemos exatamente o contrário. Vamos 15 dias a ver telejornais a falar de uma criança que caiu no poço e que precisamos de salvá-la. Valorizando a questão da proteção do indivíduo e não tanto a questão da proteção dos valores coletivos. Então é assim, vamos passar agora para o desvio social. Pode ser? Quem tem? Vocês. É curtinho, não é? Sim?
desvio social é um comportamento que infringe as regras ou expectativas de outrem e provoca desaprovação ou castigo. A sociedade é constituída por comportamentos, crenças e regras que cada indivíduo, consciente ou inconscientemente, segue, comportando-se dependendo destas. Um comportamento é considerado desviante consoante as normas de uma determinada comunidade e a forma como os outros reagem ao mesmo. Com a evolução da sociedade, um comportamento que era considerado desviante pode, mais tarde, deixar de o ser, pois a sociedade está em constante mudança. Por isso, não podemos classificar os comportamentos como bons ou maus, visto que a visão dos componentes de uma comunidade está sempre a mudar. Um dos exemplos mais pertinentes pode ser a homossexualidade. Era um comportamento considerado errado e mal visto na sociedade. Porém, no debate entre 7 médicos, foi feita uma votação para definir se continuaria a ser visto como doença ou não. A maioria votou em não o fazer. A partir daí, foi um comportamento que começou a ser considerado como não desviante. Com isto, é possível concluir que os pensamentos de uma sociedade são sempre dependentes da reação dos outros e da sua aprovação. Tá? Boa. Eu ia passar já diretamente ao outro grupo, porque tem a ver, mas queria dizer, mas se calhar eu vou fazer isso. Por exemplo, eu tenho que dizer. Ok. Primeiro, agora, só estou a fazer pergunta àqueles que não votaram e que não fizeram este trabalho. Há comportamentos maus? Não? Há comportamentos maus? Quem é que disse que há comportamentos considerados? Considerados por quem? Mas a sociedade pode mudar, como eles disseram. Dê-me um exemplo de um comportamento mau. A homossexualidade é considerada como crime. Então antes era um comportamento mau, agora não? E é bom? É indiferente. Não quer saber. Infelizmente é. Ainda tens aqueles restaurantes, mas sim. Ninguém quer saber se eu durmo, ou tenho uma namorada alta ou baixinha, loira ou morena, com óculos ou sem óculos. Mas toda a gente na sociedade quer se meter com o sexo com quem eu durmo. Isso já passa a ser importante. Isso é resultado do preconceito. Porque a homossexualidade, o facto de um homem gostar de um homem, ou gostar de homens, ou uma mulher gostar de mulher sexualmente, amorosamente, eroticamente falando, devia ser visto, se não houvesse preconceito, devia ser visto como algo tão importante como namorar com uma pessoa com 50 quilos, com 5, alta ou baixa, loira ou morena, porque é importante com os outros, com quem é que a gente. O que é que os outros querem ver? Isso é importante. Então, é a pergunta que eu faço. Quem luta pela não discriminação? Mas, voltando à nossa questão, há comportamentos bons ou maus, pedi um exemplo. Vocês disseram que a homossexualidade era um comportamento mau. Há quanto tempo? Nos anos 50, por exemplo, 40, nos Estados Unidos, era mal visto. A não ser que fosse um bar homossexual. Um bar homossexual, o comportamento homossexual era aceitável. E quando nós falamos de um bar homossexual, e estou a dizer porque sei que existia, porque se não soubesse não dizia este exemplo. Em Chicago haviam 300 mil homossexuais, assumidamente homossexuais, nos anos 50. E havia bares muito grandes só por contados por homossexuais. E lá dentro, ser homossexual era normal, era visto como um comportamento bom. E alguém que entrasse heterossexual é que era visto olhado de lado. Aí a heterossexualidade é que era julgada diretamente. Vou fazer a pergunta. Dê-me um exemplo de um comportamento mau, um mais mau do que esse. Pedofilia. É um comportamento mau. O que é a pedofilia?
ponto de vista científico, define-se, do ponto de vista científico e clínico, define-se, depois nós falaremos disto depois, mas não vou repetir muito, por isso vou dizer assim muito rapidamente, como um comportamento exclusivo e compulsivo de atração sexual por crianças pré-púberes, antes da puberdade. Compulsivo e exclusivo. Juridicamente, em Portugal, pedofilia ou crime de pedofilia é a concretização de uma relação sexual entre uma pessoa com menos de 16 anos e outra mais velha, desde que a diferença de idade seja superior a 11. Uma pessoa com menos de 16 anos e outra mais velha, desde que a diferença entre uns e outros seja superior a 11. Não é considerado crime de pedofilia uma relação sexual entre um rapaz ou uma rapariga de 18 anos e um rapaz e uma rapariga de 15. Não é pedofilia, porque a diferença entre os dois só são 3 anos. 15 e 20 ainda não. 15 e 25 também não. Não. Só a partir de 15 e 25. Vai ser 6. Vai ser 6. É a forma como ela está constituída. O Estado de Direito acho que é deitar os dois menores. Há outra coisa, é assim, se não houver consentimento de um ou do outro, não é pedofilia, é violação. Isso é outra coisa. Ok? Vamos falar de pedofilia, não vamos falar de violação. Pronto. Mesmo que haja consentimento, ou seja, se uma menina de 15 anos, uma mulher, entre aspas, de 15 anos, tiver uma relação sexual com um homem de 35, mesmo que ela tenha essa relação querendo ter, é a mesma coisa. Se for denunciado por outros. Mas pronto, isto é uma parte. Agora, os direitos da criança é uma coisa moderna. Há 200 anos atrás, os pais eram donos dos filhos. E nos tempos romanos havia relações sexuais com crianças. E há histórias, porque é assim, quando eu dei a definição clínica, eu disse pré-púberes. As meninas têm a primeira menstruação entre os 9 e 13 anos, bem 12, 13. E portanto, se falamos até aos 16, já há ali uma franja de comportamentos que não se chamam de comportamentos pedófilos do ponto de vista clínico, mas são comportamentos que estão ligados a um outro conceito, que é o conceito de heterofilia, que é a atração sexual por pessoas desde a idade pré-púbere até os 15 anos. Depois ainda existe a efebofilia, que é entre os 15 anos e os 18. Agora, há pessoas que defendem que o ser humano é o único, e é verdade, não deixa de ser verdade isto, é o único mamífero que não começa a ter filhos no momento em que biologicamente pode. Vocês já tiveram cães e gatos, etc. A partir do momento em que eles podem ter filhos, passam a ter. Os leões a mesma coisa. Os lobos a mesma coisa. Os ursos a mesma coisa. Não estão cá à espera de acabar estudos, não é? Não estão cá à espera de, com medo de engravidarem ou utilizando métodos contraceptivos. Isso não existe. Nós somos o único ser animal, mamífero, que adia a procriação para além da passagem da infância para a idade adulta, que é a primeira menstruação, a primeira ejaculação. E é a primeira menstruação e a primeira ejaculação, segundo essas pessoas, não, biologicamente é que a pessoa deixa de ser criança e passa a ser mulher ou homem. E portanto algumas dessas pessoas aí dizem que é toda a legitimidade para terem relações sexuais com raparigas ou rapazes de 13 anos, porque eles já são homens ou mulheres e não são crianças, biologicamente. Okay? Mas é claro que existem outros fatores, que eu já ouvi. Segundo o texto que vocês estiveram a ler, a resumir, não existem comportamentos bons ou maus. Nós só conseguimos perceber se o comportamento é bom ou mau pela reação dos outros. Se um homem beijar na boca outro homem é um comportamento bom ou mau, depende da reação dos outros. Se estiver num bar gay, provavelmente a reação dos outros não é julgada negativamente, portanto não é um comportamento mau. Se for dentro, por exemplo, de uma igreja mormon, pois, provavelmente vão ser julgados. Se for no Afeganistão, estão tramados. Mas se for num bar gay, se for mesmo cá,
mesmo sem ser num bar gay. Outro dia estava a ir dar aulas no complexo pedagógico, estavam dois rapazes a namorar aos beijos. Ninguém estava a olhar, ninguém estava a criticar, ninguém estava a apontar o dedo. Eu reparei, até achei, olha, alguma coisa parece que já vai mudando. E passei e não critiquei, portanto não estavam a ter um comportamento desviado. Vocês disseram, mesmo matar, nós estamos a falar em matar. Há bocadinho falámos da pedofilia, e eu ia dizer, no tempo em que os pais eram donos dos filhos, a pedofilia era vista como desviante. E a violência doméstica também não. Aliás, a violência doméstica só para aí há 20 anos é que passou a ser um crime público. Sabem qual é a diferença entre crime público e crime privado? Não? Não é assim. Vocês chamam-me nomes a mim, insultam-me. Eu não faço queixa. Mas as outras pessoas que estão presentes não concordam e fazem queixa. Não acontece nada à pessoa que me insultou. Porquê? O insulto é crime privado. Só é crime se a própria vítima se queixar. Crime público. Se eu cometer um crime contra uma pessoa, essa pessoa não me quiser julgar, não me quiser levar a tribunal, mas outra que observa quiser, eu vou a tribunal e posso ser julgado, porque o crime é público. Ok? A violência doméstica até há 20 anos nem sequer era crime público. Não era crime se a mulher agredida, ou o homem, a maior parte das vezes era a mulher, se queixasse. Agora já é crime público. Eu posso ver um homem com uma mulher pela janela, ele a bater nela. Ela pode dizer, ele amanhã vai pedir desculpa, ele é o pai dos meus filhos, eu não quero acabar com a minha família, eu tenho confiança que as coisas melhorem. Ela pode ter essa visão, mas eu vejo, faço queixa à polícia, passa a ser crime, ele pode ser julgado. Não preciso que ela concorde. Ela pode até discordar daquilo que eu faço, mas eu, se apresentar a peça, ele é julgado. Isso é um crime público. Ok? Matar alguém é um comportamento mau ou não? Mais uma vez, a resposta é a mesma. Depende. Se eu tiver uma situação de guerra, não matar é que é desviante. Se eu não matar, posso ser julgado em tribunal comercial por ou deserção, ou por cobardia, ou por outra configuração criminal qualquer. Por acaso sou ouvido observar um violador violar o seu filho, com uma faca na mão, etc., e o matar, também não vai ser julgado muito provavelmente pela população e, portanto, não há de ser um comportamento mau. Depende sempre da reação dos outros. Agora, vocês disseram uma coisa que é interessante, que é um comportamento pode ser desviante numa altura e depois a sociedade muda e noutra altura deixa de ser. É verdade. Mas dentro da mesma sociedade existem muitas micro-sociedades, micro-comunidades, micro-culturas. Por exemplo, nós não podemos dizer que andar nu na rua em Portugal vai ser julgado como um comportamento desviante. Depende. Se for numa colónia naturista, não é. Se for na praia ali entre a Praia do Barril e a Ilha de Tavira, não é. Se for na praia do Meco, não é. Se for na praia do Cooler ou de Seixo, também não. Se forem contextos em que isso é aceitável, deixa de ser desviante. E esse contexto não é preciso estar à espera que a sociedade toda mude. Dentro da mesma sociedade também existem contextos diferentes que fazem com que o mesmo comportamento possa ser desviante num sítio e no outro. Mais uma coisa. Então, se o comportamento só é desviante se os outros criticarem ou julgarem, então o comportamento só é desviante na presença dos outros. Certo ou errado? Se o comportamento só é desviante se os outros criticarem, julgarem, então o comportamento só é desviante na presença de outros. Se for um comportamento que a gente tenha sozinho, nunca vai ser julgado, se não for apanhado, não for descoberto, nunca vai ser punido. É o que o texto diz, não é? Quem é que lê o texto? Não é o que o texto diz? Quem? Fui eu que li. Então,
comportamento só é desviante quando os outros desviam. É. E é verdade ou não? Em parte é. Mas eu vou explicar melhor. É assim. Imagine uma coisa. Imagine que você tem uma educação e uma socialização determinadamente rígida, que você, e conservadora, que você, isto é válido por vários exemplos, não é este. Você interioriza dentro de si que a masturbação é um comportamento mau, que não se deve fazer, sujo, é pecado, que é contra a sua ideia de Deus, contra a sua ideia de que está certo e está errado. E você está em casa sozinho e masturba-se, porque dá para ali, porque masturba-se. E ninguém está a ver, e ninguém viu, e você não vai dizer a ninguém. Mas há eu dentro de si, foi a socialização que você teve, o que a sociedade introduziu dentro de si, que cria uma sensação de remorso ou sentimento de culpa. Está a perceber? O remorso e o sentimento de culpa é uma punição. Não está na presença dos outros. Mas em parte é verdade porque são os outros que estão dentro de si que os estão a punir. Porque os seus valores, os seus princípios, as suas crenças vieram de fora para dentro. E, portanto, nós temos dentro de nós o nosso impulso individual, o id, temos o nosso superego, que é, segundo a teoria da psicanálise, que é o nosso eu social, que regula o nosso comportamento. É um polícia que está dentro de si, dentro de nós. E então é social. Ok? O arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Quando nós vemos que fizemos alguma coisa que põe em causa os nossos valores, muitas vezes nós julgamos através desse valor de sentimento de culpa. E outras vezes até pedimos a punição. Vamos imaginar que eu matei uma pessoa. Ok? Só que uma senhora idosa que estava à janela com uns óculos e que via muito mal, viu passar uma rapariga e logo quando ela passou ouviu o barulho que no beco houve um acidente. Eu já estava lá a matar a pessoa, mas ela passou no mesmo ar. E então a senhora, uma rapariga que está inocente, é acusada e vai a tribunal e é julgada e é condenada. Prisão. E tem um filho bebê e pronto. E há várias questões que me sensibilizam e eu penso assim, eu não vou deixar que esta pessoa que não tenha culpa, cumpra a pena em meu nome. Então vou à espada e entrego. Estão a perceber? Porquê? Porque tenho valores, porque tenho interiorizado valores que são sociais que fazem-me agir dessa maneira. Punir-me a mim próprio, ter sentimento de remorso e às vezes até pedir a punição. Isso é regido pelo superego. Sim, segundo a teoria psicanalítica, mas a psicanálise não é ciência. Mas segundo a teoria psicanalítica é aquilo que nós chamamos de superego. Sabe o que é o superego? Qual é o psicológico? Ok. Então vá, o grupo do controle social tem muito a ver com este, não é? São grupos que têm temas mais parecidos. Quem está aqui? Controle social, quem é? Somos nós, os exercícios do texto que nós chegamos a ignorar. Quem é que de vocês tem uma vontade suficiente e a memória suficiente para vir aqui e dizer qualquer coisa? Eu ajudo, eu fiz tudo. Muito bem, gosto da atitude. Exatamente. Aliás, até deviam ser assim todos os grupos. Eu devia ter formado os grupos, vocês escolhiam os papéis e tiravam os papéis. E depois é que iam para aqui. Então, seria essa sensação. Que eu lembro era do controle social acabava por fazer um papel de tribunal aos nossos comportamentos. E ele era dividido em restrito ou alargado. O restrito acontecia depois do nosso comportamento e eram os outros que faziam esse julgamento, e o alargado éramos nós próprios, não sei se
Será? Era com Que era base. a socialização. Era com base no passado. É isso, tipo, fazíamos vários comportamentos. No passado. Tipo, quando és o restrito julga com o acto, a ação que fizeste, o alargado julga o que fizeste, mas as razões sim, por teres com os teus feito. com os teus valores. Yeah. Sim. Não sei se deve. Está belíssimo. Já vi pessoas com o papel a apresentarem pior. Este mesmo tempo. Outras turmas, obviamente. Bom, em primeiro lugar, para que é que serve o controle social? Todas as sociedades humanas sempre tiveram um mecanismo de controle social. Todas. A nossa também tem. Para que é que ele serve? Para garantir, se nós não tivéssemos controle social nenhum, cada um vivíamos numa anarquia completa. Cada um fazia aquilo que lhe desse nas ganas, não é? Cada um fazia aquilo que lhe apetecesse. Era só impulso. Não havia forma de controlar comportamentos. O controle social serve para garantir que, pelo menos, a maior parte da sociedade tenha um comportamento que permita com que a sociedade viva, normalmente. Então nós temos o sentido restrito. A vossa colega explicou isto muito bem. Até disse uma coisa que normalmente, mesmo lendo, as pessoas não dizem, mas que é verdade. Que é depois do comportamento, a posteriori, e é externo, porque são os outros que nos julgam, são os outros que nos punem, que nos vigiam. E é composto por quê? Vigiar, punir. Quem é que nos vigia e quem é que nos pune? Quem nos vigia? Hã? Alto. Quem nos vigia? As forças de segurança e as pessoas de Exato. Formalmente, polícias. Informalmente, todos. Quem é que nos pune? Formalmente. Qual é o órgão que nos pune? Tribunais. Informalmente, todos. Há bocadinho falámos de sociedades segmentais e sociedades orgânicas. Agora eu pergunto-vos uma coisa. Nas sociedades tipo tribais, nas sociedades, portanto, mais antigas, mais tradicionais, e mesmo aquelas do presente mais tradicionais, nas pequenas comunidades, o peso da vigilância e da punição é mais o formal ou o informal? Qual é o peso maior nas sociedades mais tradicionais, nas sociedades tribais, nas pequenas comunidades, mesmo hoje existentes? É o formal ou o informal? Quer aqui, quer aqui. Formal ou informal? Informal. Vamos dar um exemplo prático. Exatamente. Muitos de vocês não conseguem suportar viver, não querem viver numa comunidade muito pequena, muito fechada por causa da má língua, toda a gente sabe da vida de toda a gente critica, não somos livres para fazermos aquilo que nos apetece, etc. Enquanto que há outras pessoas que querem exatamente o contrário, não querem viver numa grande cidade onde toda a gente é anónima, viver num prédio onde não conhece ninguém se mete na vida de ninguém, é verdade, mas também se vive muito mais em solidão. Então vamos imaginar uma senhora de 90 anos ou de 80 e tal anos que vive num prédio no meio de Lisboa, ok? Ou nos arredores de Lisboa. Podemos dizer até em Faro, Porto, Nova Iorque, Los Angeles, Londres, etc. Numa, Faro mais pequeno, claro, mas numa área mais urbana.
E essa senhora tem 80 e tal anos e há um primo que vem de fora e que vai visitá-la, janta com ela e dorme lá. E no dia a seguir, volta para a sua terra. Cometeu um crime, a senhora vai ser julgada por tribunais, vai ser vigiada por polícias por aquilo que ela fez ou não cometeu o crime? Cometeu. Não se esqueçam aqui a parte formal. Não interessa. As outras pessoas do prédio vão julgá-la por aquilo que ela fez? Passa despercebido. Era dentro da casa dela. Provavelmente nem sabem. Agora imaginem que essa senhora faz a mesma coisa, mas em vez de ser num prédio no meio de Lisboa, é numa aldeia no meio de Trás-os-Montes. No dia a seguir, se calhar, sai à rua, é criticada por toda a gente e depois torna-se difícil não ser falada, não conseguir livrar-se das más línguas. Então, quando nós chegamos a meios mais urbanos, nós caminhamos para sociedades mais orgânicas, com órgãos que fazem as coisas. Se eu estiver em Nova Iorque, as pessoas que vão em Nova Iorque dizem, fui em Nova Iorque. O que é que passar? Em Nova Iorque é uma coisa impressionante. Estava no metro, houve um tipo que passa, rouba uma mala por esticão e fugiu a correr e ninguém foi atrás dele. Agora façam isso em carreiras de anciãos. Roubam uma mala de esticão, vai ver o celular atrás do ladrão, cai aquele ladrão. Agora, enquanto em Nova Iorque, há uma pessoa que cai e teve um ataque cardíaco e as outras passam e tal, olha, vem o INEM. Ok? Algumas, se calhar, vão ajudar nesse caso, não é? Mas, se uma pessoa cair com um ataque cardíaco numa terra pequenina, toda a gente se envolve muito mais facilmente. Então, a componente informal está mais presente nas sociedades mais tradicionais. A componente formal já tem mais peso nas sociedades modernas. Mas, mesmo assim, digam-me lá vocês que estão aqui dentro desta sala. Desde que hoje acordaram até agora, todos os comportamentos que tiveram foram mais orientados pela componente informal ou pela componente formal? Informal. Certo? Apesar de vivermos numa sociedade modernizada, a maior parte das coisas que a gente faz não é porque temos medo da punição ou porque a polícia está a ver. É porque aprendemos a ser solidários, ser amigos, comportarmos de uma maneira correta uns com os outros. Não tivemos aqui grandes momentos em que, olha, eu podia ter roubado aquela coisa e não roubei porque tive medo que tivessem a ver. Pronto, isto é restrito e a posteriori e externo. Agora, voltando ao exemplo, porque é que vocês não roubam uma carteira mesmo que não esteja ninguém a ver? Os princípios, não é? Os tais valores estão interiorizados. Como é que eles entraram dentro de nós? Como é que se chama esse processo? Que há bocadinho dissemos. Pela experiência dada pelas situações sociais, pela socialização e interiorização. Exatamente. Este é alargado. Não é restrito. É o contrário. Este é o sentido alargado, que é a priori. O que quer dizer a priori? Está antes do comportamento. Os princípios que nos fazem agir de determinada maneira entraram dentro de nós antes de nós termos estes nossos comportamentos, por via do processo de socialização. E é interno. O vosso colega já disse porque é que é interno quando disse a palavra nossos. São os nossos princípios. São as coisas que nós temos interiorizadas. Agora, outra pergunta. Uma pessoa que mata várias pessoas, crianças, inclusive, numa escola, é ou não é uma má pessoa? É? Vocês são ou não são racistas? Não. Como é que as duas coisas são conciliáveis? Como é que as duas coisas são conciliáveis? Dizermos as pessoas que matam muitas pessoas numa escola, inclusive as crianças, são más pessoas, e dizer eu não sou xenófobo nem racista. Como é que essas duas coisas podem ser conciliáveis? Não são. Não podem.
vou explicar porquê. Em Washington, ou nos Estados Unidos em geral, por cada 1 milhão de habitantes, há muito mais assassinos em série, assassinatos em série, deste género, em escolas e não só, do que, por exemplo, numa sociedade como a portuguesa. Se nós considerarmos fazer isso é um mau comportamento, simultaneamente estamos a dizer que os americanos são piores pessoas do que os portugueses, em média. E não são. Nem melhores nem piores. Não são. Forem socializados de forma diferente, porque estão em culturas diferentes. Se nós formos socializados num bairro da Lata, numa família como eu já vi, 19 pessoas no T1, é que o pai trafica droga e rouba, a mãe prostitui-se, a violência doméstica é quase todos os dias, promiscuidade e pedofilia e relações dentro da família, frequente, agressões, etc. Quando nós crescemos numa socialização, sendo socializados num meio destes, é muito mais provável que a gente venha a cometer desvios e crimes no futuro do que se uma pessoa for educada num bairro com equipamentos de saúde, equipamentos desportivos, uma família estruturada, com capacidade educativa, boas escolas, bons ATL, para ocupar as crianças nos tempos livres, e uma sociedade relativamente equilibrada e pouco desigual. Aí vamos cometer menos crimes. Então, o crime é resultado de uma produção da sociedade. É a sociedade que produz o crime que tem, pelas suas deficiências, pelas suas falhas. Não são falhas das pessoas, são falhas da própria sociedade. Se nós tivermos uma sociedade mais desigualitária, com maior presença de violência, e crescemos numa sociedade onde vamos achando essas coisas normais, essa nossa socialização vai levar com que nós vamos reproduzir esses comportamentos. E depois faz de nós, tendencialmente, mais criminosos do que os outros. Se dissermos, segundo o sentido lato, o crime e o comportamento criminoso não é resultado da decisão individual de cada indivíduo, é resultado na sua apresentação estatística, não em cada um, é resultado estatisticamente daquilo que da forma como a sociedade construiu os indivíduos e das suas características. E vocês já viram com certeza séries televisivas com situações em tribunal, não viram? Sim? E o advogado de defesa, mesmo quando se sabe que o seu constituinte cometeu um crime, o que é que ele diz a maior parte das vezes? Senhor doutor juiz, é verdade que o meu constituinte roubou, mas tem que terem atenção que ele não teve oportunidades na vida. Ele cresceu numa família onde só conseguiu ser alimentado porque também roubava. Ele não teve acesso a boas escolas. Ele teve uma educação sempre na rua. Ele foi mais educado pelas pessoas na rua, que na rua tinham comportamentos marginais, do que por uma família bem estruturada, por uma sociedade equilibrada. Tem que lhe dar uma segunda hipótese. Porque ele, coitado, não tem culpa daquilo que fez, a culpa é da sociedade. Portanto, entendido no sentido lato, o mecanismo de controle social parece, de facto, desculpabilizar os criminosos. E é por isso também que ele é muito criticado por algumas pessoas. Okay? Mas também é verdadeiro. E temos provas científicas de que ele é verdadeiro. E as provas científicas é a tal discrepância, diferenças de incidência de determinados crimes entre sociedades diferentes. Não precisamos de sair de Lisboa. Basta contar os crimes que acontecem em bairros com menos condições, como por exemplo pessoas que emergiram de bairros como a da Moura, ou pessoas que emergiram de bairros, como por exemplo o bairro da Lata. As pessoas vivem de facto muito mal, com maior presença do crime, e no outro, as pessoas vivem de facto numa sociedade mais equilibrada. Podíamos dizer que estão aqui pessoas do Brasil, também São Paulo, é uma cidade bastante violenta, certo? E Rio de Janeiro também. E não sei mais quais, mas Brasil, não sei.
E Portugal é um país seguro, certo? Comparado ao Brasil. Comparado ao Brasil, claramente. O Brasil está. Acho que é o quinto país mais perigoso. Portugal, eu não sei se vocês sabem, mas é assim, nós temos a tendência de falar muito mal de nós. Dizer, nós somos um país pobre, nós somos o terceiro, o 30º mais rico do mundo e há 170 países no mundo. Portanto, é assim, somos pobres comparados. Da violência aqui? Nós, na escala da violência, podem ir confirmar na internet, estamos em 4º lugar no mundo. Mais seguro. Em primeiro lugar, o mais seguro do mundo, salvo erro, é a Nova Zelândia. Depois, acho que é a Áustria, uma coisa assim. Tem essa ideia. E depois, esse o terceiro não tenho a certeza, Portugal já tem em terceiro. Mas em terceiro não tenho a certeza, ou é a Suécia, ou a Dinamarca, ou a Finlândia. Não sei. Mas vejam na net e confirmem. Portugal é o 4º país mais seguro do mundo. Aliás, vocês, quem aqui é brasileiro? Quem aqui é brasileiro? Você é brasileira? Vocês as duas? Vocês não acharam estranho quando chegaram aqui pela primeira vez? Os brasileiros acham isto muito estranho e eu percebo. As caixas multibanco estarem no lado de fora viradas para a rua? Não achou estranho? A pessoa às 2 da manhã, às 3 da manhã está a levantar dinheiro numa caixa multibanco virada para a rua? No Brasil você não tem isso, por exemplo. Orivesarias, bancos sem grades, com portas de vidro, entrada. Vocês podem sair à noite, é Faro, Lisboa é um bocadinho mais difícil, mas eu, por exemplo, quando andei a estudar em Lisboa, eu saía muito à noite, ia para o bairro Alto, e depois do bairro Alto ia para o Castré, para Tóquio, Jamaica, que eram sítios muito famosos na altura, ainda hoje, e depois fazia às 3, 4, 5 da manhã o percurso, às vezes tinha um amigo que morava no Intendente, que era um bairro tentativo lá, fazia um percurso de quilómetros até chegar à minha casa, saía, para quem conhece Lisboa, saía do Castro André, depois fazia toda aquela distância até ao Almirante Reis, subia ao Almirante Reis toda, passando pelo Intendente, depois virava na Estefânia, fazia isso a pé às 5 da manhã, só até o Intendente acompanhado, a partir daí sozinho, e nunca fui assaltado. Vocês estão em Faro, por exemplo, quem é do Brasil, vocês podem sair à noite ou de dia, falando ao telemóvel, toda a gente vê que vocês têm um telemóvel, falando ao telemóvel. Professor, tipo, quando eu cheguei aqui, eu fiquei em Lisboa. E eu andava com o meu telefone bonito, tipo, andando, com o telefone na orelha e, bom, nada mesmo como ocorreu não. Pra mim, Lisboa também era seguro. Depois que eu fui ouvir que gente foi assaltado lá. Eu fiquei, que é isso? Foi ouvido o quê? Que gente já foi assaltado em Lisboa. Eu fiquei, gente, Sim, não. Isso é Isso é em todo lado. Lisboa é Mas uma eu não cidade maior, é uma causa eu não achava que tinha aqui. Eu não achava que Achava que ninguém havia sido assaltado em Lisboa. Juro, quando falaram, eu fiquei, sério? Eu fiquei, gente, que passado. Não, eu já fui assaltado em Lisboa, mas foi no domingo à tarde, para quem é de Lisboa, pronto, na rua da Beneficência, ao pé ali da Gulbenkian, eu estava com um amigo e a gente ia jogar no snooker e passámos por um café e perguntámos a uma pessoa que estava à porta do café onde é que havia um café com snookers. E ele disse lá para mim, direita, segunda, não sei o quê, e mandou-nos para um beco. Um sítio onde não havia snooker, não havia nada, era uma coisa cercada. E eu reparei que ia acontecer qualquer coisa de mal, porque o meu amigo não reparou, mas eu reparei porque vi que ele vinha com outra pessoa atrás da gente. Mas depois não liguei, pensei, deve ser só coincidência. E depois virei, e quando virámos no beco, eles depois chegaram com facas e não sei o que, e tiraram. Enfim, Porque mas você falava, mas a Europa é muito seguro. Eu falei, isso é que aconteceu. minha avó sempre falou pra mim que é muito seguro. Portugal está. É assim, eu vou dizer uma coisa. São 5 horas da tarde. A gente, esta parte está praticamente terminada. A parte a seguir, não estou a dizer para se levantar. Okay? A parte a seguir é a tipologia das mesmas. A partir de agora a gente não vai falar mais
da sociologia pura. Algumas coisas terão a ver com isto, mas será sempre sair. Mas já que estamos a falar desta história de Lisboa e da violência, eu vou-vos contar uma história que aconteceu comigo, que foi assim o momento que eu acho que estive mais perto da morte. Em Lisboa. Eu tinha um amigo, tenho ainda hoje, ele neste momento está numa posição bastante privilegiada, o José António, em Cabo Verde, ele está no Ministério da Saúde, uma coisa assim. Eu tinha um amigo que era esse amigo que se chamava Pata, assim, era cabo-verdiano, dizia-se que era cabo-verdiano, assim, do lado, e era um dos meus melhores amigos, e nós já estávamos muitas vezes juntos e íamos juntos para o bairro Alto. Eu estava na universidade na altura, tinha para aí 18, então fomos jantar e a gente às vezes nem sempre jantava na nossa universidade, que era nova, na universidade nova, e outras, apesar da nova ter boa comida. E houve um dia de semana, inverno, que resolvemos ir à veterinária, à cantina da veterinária em Lisboa. Cada faculdade tem a sua cantina. Que umas são boas, outras nem por isso. Fomos à veterinária e por acaso, não sei como é que aquela pessoa estava lá, havia um amigo dele de Cabo Verde que estava lá a jantar sozinho, mas ele não era estudante universitário. Eu nem sei como é que ele conseguiu ir para lá estudar, não sei, vou tirar uma linha. Mas acho que consegue, mas hoje em dia. É? Hoje em dia. Se não aqui, qualquer pode ficar. É? Mas na altura não, tinha que se apresentar ao campo de estudante. Então, jantámos na veterinária e estava esse amigo dele que ele conhecia. Mal, sabem, quando nós estamos num país estrangeiro e encontramos alguém que é da nossa terra e conhecemos, mesmo que a gente conheça mal, a gente cumprimenta, não é? E mete-se com a pessoa. Foi o que aconteceu. E então jantámos os três. E depois fomos os três para o bairro Alto, fomos para um bar, que era um dos mais famosos na altura, uma tasca que era o estádio. Na entrada do bairro Alto, o estádio fecha às 2 da manhã. O estádio fechou às 2 da manhã e às 2 da manhã costumava-se ir para baixo, fechava mais tarde, etc. Mas era um dia da semana e não nos apeteceu voltar logo para casa e onde é que vamos, onde é que não vamos? E esse amigo do Pata disse, olha, vamos à casa do pai. E eu, vamos à casa do pai? Nem perguntámos, achámos que era um bar que se chamava a casa do pai. Pegámos um táxi, fomos até Santos, em Lisboa, e saímos os três do táxi, porque ele disse que era ali, e subimos um prédio normal, não havia nenhum bar ali, era um prédio normal, em Santos. Tocámos numa porta e ouviu-se uma voz do outro lado dizer a senha. E o nosso colega que estava connosco, como era o Pata, disse uma senha, que eu não lembro qual é, e ele abriu a porta. Estava um indivíduo, aparentemente africano, urbano, qualquer coisa assim, enorme, assim, com aquelas camisolas de alças brancas que se usavam antigamente, com um bigode assim, enorme. Disse, ele tinha dito assim e disse, podemos entrar. Ele olhou assim para todos e principalmente para mim, eu era o único branco. Olhou para mim, então, quando eu entro, o que é que eu entro, tinha uma casa de banho à frente com escova de dentes e coisas, toalhas, coisas de família, normal. Uma porta entreaberta aqui com um ressonar, um barulho de alguém a dormir, e um corredor, assim, comprido, que acabava numa cozinha. E a cozinha tinha uma mesa, imaginem, esta mesa multiplicava por 10. Uma mesa assim comprida, e aquilo é o corredor, assim comprida, e estava aqui uma pessoa sentada e outra pessoa sentada. E a mesa assim comprida, e via-se a mesa, e quando eu olhei para ali, as duas pessoas que se viam, que estavam sentadas na mesa, assim, a olhar para nós, do sítio onde nós vínhamos. Ele encaminhou-nos para a cozinha, a gente entrou, havia lugares onde a gente podia sentar na mesa, sentámos na mesa, e o pai, esse senhor, perguntou para mim, vocês o que é que querem? Pode ser 3 cervejas, e já agora queríamos comer alguma coisa. Ele abriu uma porta que tinha na cozinha, mostrou, olha, tenho aqui uma despensa, tenho aqui, olha, tenho presunto, tenho ovos, tenho salsichas, digam o que eu faço. E então nós pedimos ovos mexidos, qualquer coisa para comer, e ele teve ali a fazer, e estavam para aí 7
pessoas na mesa para além de nós, os três, olharem para nós assim, sempre em boca. Pronto, e o pessoal foi bebendo e já tínhamos bebido antes. E às tantas, o amigo do Pata, que era o único que conhecia o pai, levanta-se, vai à casa de banho e sai da casa de banho, vai-se embora. Não voltar para trás. Fica só eu e o Pata. O Pata já estava um bocado com os copos. E o Pata, como já estava com os copos, passava um bocado e sem dizer uma palavra, ninguém disse uma palavra, e sempre olharem para nós, com ar intimidador. O Pata, sem dizer, já estava um bocado com os copos, então vai à casa de banho e sai da casa de banho e vai-se embora também. Eu fiquei sozinho. O único branco. Sozinho. E não tem nada a ver com ser branco ou não ser branco. O que tem a ver é que eu já tinha olhado para trás. E vocês imaginam o que era. Não havia ninguém que não tivesse uma arma. Não todos. Uma pistola aqui. Aqui dentro. Todos, quer dizer, alguns não conseguiam, não podia tirar fogo. Mas tinham pistolas aqui. Era um grupo que provavelmente estava a combinar um crime, estava a fazer qualquer coisa, e nós estávamos lá a impedir que eles falassem. Não queriam falar. E aí fiquei lá eu sozinho com eles. E então tinha uma cerveja e tal, pensei, o que é que eu faço numa situação destas? E eu pensei, numa situação destas, se eu me levanto aqui e começo a correr, eles vão correr atrás dos meus tiros. Estou tramado. Eu tenho de mostrar que não tenho medo deles. Então levantei-me, fui à casa de banho, saí da casa de banho, eles olharam assim para mim, quando eu saio da casa de banho, a ver se eu vou embora ou não, eu volto para trás, pedi a conta, só para quando saísse, eu precisasse estar ali à espera da conta, pedi a conta, pedi mais uma cerveja. E fiquei ali a beber uma cerveja tipo Natal. Fingindo, não estava assim, mas estava fingindo. Estive ali, vi a cerveja e tal, até ao fim, já tinha pago a conta. Depois de beber a cerveja levantei-me, sempre tudo em silêncio, aquele tudo pesadíssimo, armas debaixo das calças, etc. Eu fui à casa de banho, saí da casa de banho, lá com aquele ressonado da senhora ao lado, parecia uma senhora, abri a porta da rua, desci a escada devagarinho, que aquilo não ouvirem muito espaço e pensarem que eu correr e vão atrás de mim. Desci as escadas devagarinho, abri a porta, saí, fui andando, vi uma esquina, mal virei a esquina, toca de correr, até encontrar um táxi. Foi complicado. Foi ali 1 hora ou 2 horas com tensão. Eu pensava que ia morrer. Sério. Eu sabia. Eu saí daqui e falei, eu vou voltar nos meus tiros, eu vou. Mas pronto. Está a ver? Ninguém vou também tem. E portanto, eu hoje não vou avançar muito mais, só dizer uma coisa. Esta situação de que a culpa do crime não é só do indivíduo é uma das razões pelas quais também muitos dos países modernos que desenvolveram sistemas judiciais e tribunais como